Recebei, de graça dai. De graça recebei, de graça dai. O apóstolo Pedro falou essas palavras quando ia curar um doente, pois Cristo curou muitos doentes quando ele passou pela terra e falou: eu vou para junto do Pai, mas vocês que ficam aqui podem fazer muito mais milagres e mais coisas boas para as pessoas, curar as pessoas, muito mais do que eu, pois vocês vão ficar mais um tempo e eu estou indo para lá. Pois todo aquele que disser com fé, montanha, mova de lugar, saia e jogue-se ao mar, ela fará isso. Se você pedir com fé e fizer isso com fé. Então, os apóstolos, os discípulos que eram de Jesus, que depois se tornaram os apóstolos, eles podiam fazer esses milagres, continuar fazendo os milagres que Jesus iniciou fazendo, para as pessoas, quando ele veio pregar o Evangelho. E aí, quando Pedro fala de graça receber e de graça dai, ele está falando de todas as igrejas que viriam posterior a isso, que viriam se estabelecer no mundo. As igrejas que vêm para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para pregar essa promessa de Deus de restaurar a terra e de recuperar o projeto dele de tornar a terra um paraíso povoado de humanos. Pois no início, o plano original de Deus ele não mudou. É de povoar a terra com humanos saudáveis, perfeitos, humanos obedientes e que nunca fica doente, que nunca sofre, que não tem dor, que não tem trabalho pesado, que vive para ser feliz. Pois Deus quer isso para as pessoas, quer que as pessoas, todas, seus filhos, sejam felizes e tenham uma vida com abundância. E ele veio para que todos tenham vida, todos tenham a mesma oportunidade. Então, aquelas pessoas que estão, às vezes, achando que está tudo perdido, que não tem mais jeito, para todas elas, tem se elas depositar fé nesse plano de Deus, nesse plano que é a vinda de Jesus, ter nascido aqui, ter morrido em troca do mal, em troca do pecado, em troca do erro que foi cometido pelo primeiro casal. Se a gente depositar fé nisso e esperar que, se Deus quiser, ele salva a gente depois para viver nessa vida eterna. Essa é a promessa, essa é a esperança do cristão. E aí todos os cristãos têm que ter essa esperança e têm que ter essa informação verdadeira essa informação ela não pode ser contaminada com outros, com palavras humanas, com palavras humanas que muitas igrejas pregam aí. Então, as igrejas que pregam que Deus aceita todas as pessoas do jeito que estão, é uma igreja errada, não é uma igreja que está pregando o Evangelho certo, como Jesus falou. A palavra de Deus ela vem para confrontar e para que a gente mesmo, que já tem o poder de discernimento, saber se a gente está errado ou não e lutar contra o mal e mudar e voltar, arrepender e voltar a ser como era originalmente, quando Deus criou nós, ele criou perfeito. Então, essa palavra vem para nos instruir, para nos mostrar qual é o caminho, qual é a forma que a gente deve, o que a gente tem que fazer para voltar a ser como era quando Deus nos criou. Ser como menino, ser como criança, ter uma vida, levar uma vida onde a gente faz toda a vontade de Deus, pois assim, como consequência, a gente será feliz. É isso que Deus, o motivo de Deus ter deixado as instruções para nós é porque Ele acredita, porque Ele sabe que se a gente seguir as suas orientações, a gente vai ter bons resultados e a gente vai ser feliz. A palavra de Deus era feita para instruir, para orientar e para que todos tirem proveito da vida. E aí ela traz também as bem-aventuranças, que são promessas para o futuro, para quando Deus estiver novamente governando a terra. Pois ele iniciou governando, falava diretamente com os humanos, instruía eles, instruía o primeiro casal, depois Abraão, e falava com os seus filhos obedientes, aquele que parava para lhe ouvir, e dava suas instruções. Depois com os profetas. E aí veio Jesus para pregar o Evangelho e fortalecer mais ainda essa promessa de que ele virá para reinar novamente
para tomar o governo da terra, pois só assim vai trazer a prosperidade e vai acabar com toda dor, com toda iniquidade, com toda maldade, com todo sofrimento que os humanos passam hoje, pois hoje o governo da terra não está não está nas suas mãos, não está na mão de Deus, pois Deus deu a permissão para que seu inimigo governasse e provasse se é bom ou não, e para que as pessoas observassem, para que os humanos decidissem, né? Todo esse tempo é para os humanos decidir se eles querem esse governo do mundo, que dá o alívio, mas é um alívio passageiro, que dá uma vida boa, mas em pouco tempo tudo se acaba, tudo se vai. Quanto que as bem-aventuranças, a vida boa de Deus, que Ele quer dar para os humanos, são coisas que duram para todo sempre. Então está em cada um, é para cada um decidir o que quer. Esse tempo todo aí do sofrimento é para a gente ver, observar. E aí as igrejas ela tem que estar orientando isso. Então aquela que diz, venha para a minha igreja, que aqui se você der o dinheiro aqui para você ter uma vida boa, você vai ter. Para você conseguir um casamento, você vai ter. Essa igreja está fazendo da sua igreja uma moeda de troca, da palavra de Deus uma moeda de troca. Não é uma igreja certa. Nem aquela que diz, Deus aceita todas as pessoas do jeito que está. Você pode vir, você pode fazer o que quiser, que Deus é um Deus de todo mundo, Deus aceita. Deus não é. Deus é um Deus de justiça. Ele apenas dá o tempo para você se orientar e modificar e levar uma vida mais parecida com a sua vontade, com as suas instruções. E aí, se você for cada vez mais se assemelhando a Jesus, procurando ser imitador, ser cristão é ser imitador de Cristo, você vai estar mais adaptado a viver no reino dos céus. E aí Deus vai tomar a decisão de deixar você viver para sempre ou não, né? Vai depender se você quer ou não, pois essa instrução ele está dando, o tempo vai chegar, o tempo em que ele vai separar o joio do trigo e escolher as pessoas que vão viver para sempre. E essa informação está sendo passada pelas igrejas, pelos cristãos, e todos os cristãos vão ouvir isso, todos os povos da terra, essa palavra vai chegar a todas as nações. E aí, quem vai decidir é cada um, e quem vai resolver é cada um diretamente com Deus. Agora que ouvir, todos eles precisam ouvir, precisa ser repetida, precisa ser falada a todo momento, pois as outras informações e as ofertas atrativas do mundo e de coisas boas passageiras, elas são divulgadas a todo momento. Então a gente também tem que falar dessa palavra de Deus, e é por isso que tem os cristãos pregando de todas as formas, que tem pessoas se interessando por esse assunto, falando, pois esse assunto tem que ser falado até Jesus voltar para renovar a terra. E tem pessoas que vão ouvir uma vez, tem pessoas que vão ouvir 10 vezes, 1 milhão de vezes, tem uns que vai se converter e não, tem uns que não vai aceitar isso, que não vai ter essa fé de que Deus vai renovar tudo isso e de que a vida é apenas essa passagem aqui. Então, vai depender de cada um, mas a mensagem tem que ser levada e tem que ser a certa. Não é aquelas igrejas que mostram que tudo pode ser aceito por Deus, pois não pode. É uma verdade que ele já destruiu aí no Antigo Testamento cidades como Sodoma e Gomorra, porque não tinha mais salvação, não tinha mais jeito para aquela cidade. Então a gente deve refletir, pois Deus não muda. Ele não mudou, ele mudou para o Novo Testamento, mas continua o mesmo propósito original de renovar a terra, continua. E para continuar, as pessoas têm que ser obedientes a eles, têm que observar suas palavras e esperar nele, né? Só nele.